Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, aqui nos Estados Unidos, e com a aproximação de 2026 começa a surgir nas redes sociais a campanha reforçando o pedido para que o maior ladrão da história do Brasil esteja na urna. Só que alguns acham que a urna, no caso dele, poderia ser mais simples. Umas ripas de compensado já seriam suficientes, né? Você A semana passada foi sacudida por uma notícia que surpreendeu a todos os cidadãos de bem do Fazendão. Súbita e silenciosamente, os Estados Unidos retiraram as sanções da Lei Global Magnitsky impostas sobre o satânico psicopata golpista e assassino e a família dele, num momento em que todos imaginavam que o governo de Donald Trump fosse apertar ainda mais a corda no pescoço da bandidagem petralha. A reação imediata foi de desalento, de uma traição norte-americana, entre aspas. Mas, durante o fim de semana, diversas análises e comentários procuraram mostrar que tudo indica, isso não quer dizer de forma alguma que seja, tudo indica que esta tenha sido mais uma jogada do negociador por excelência, Donald Trump, que, por sinal, não se pode jamais deixar de lado o fato de que ele pensa primeiro nos Estados Unidos. Quem tem que pensar no Brasil são os brasileiros, assim como os nepaleses pensaram no Nepal há pouco tempo. Os Estados Unidos apenas acenderam a vela. Quem tem que providenciar o candeeiro é o distinto público do fazendão, que não tem povo, senão a vela se apaga. Pouco a pouco foram surgindo informações que abriram uma nova perspectiva para o novo panorama do Fazendão, com o doente mental agora livre das sanções impostas pelos Estados Unidos. No quadro ao lado estão os itens de um acordo que teria sido acertado pelos Estados Unidos com o Fazendão para compensar o fim das sanções ao psicopata. Eleições livres em 2026 com o acompanhamento dos Estados Unidos, Jair Highlander Bolsonaro livre, fim da censura nas redes sociais, cancelamento dos impostos às Big Techs, concessão das terras raras para exploração, término da cooperação com os chineses do setor de satélites e combate ao crime organizado. O advogado Martin DeLuca, que representa a empresa de mídia de Donald Trump e a plataforma Rumble, num processo contra o satânico psicopata golpista e assassino aqui na Flórida, disse esperar que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Mas você já vai vendo que a brasileirinha Márcia, calejada como todo cidadão do Fazendão, publicou a declaração de Martin DeLuca com um comentário irônico dizendo: "Vão cumprir sim, pode confiar, Trump." E a incógnita fica exatamente sobre esse ponto. A quadrilha vai cumprir o acertado ou vai querer bancar a esperta, correndo o risco de um endurecimento amplo, geral e irrestrito nas relações com os Estados Unidos? O primeiro teste da palavra dada pode ocorrer esta semana, quando a obscena dosimetria for apreciada no Senado, onde já se diz que o texto do projeto de lei poderá ser completamente alterado pelo relator, o senador Espiridião Amin, para incluir a anistia a todos, inclusive a Jair Highlander Bolsonaro. Se isto realmente acontecer e o presidente dos traficantes ficar quietinho e assinar o pedaço de papel, será um sinal de que o acordo está sendo cumprido e que as coisas caminham no rumo da pacificação, o que é bom para todo mundo. Se não for assim, será mais um sinal de perda de tempo e energia nessa tentativa norte-americana de diálogo com a bandidagem do Fazendão. A questão das eleições limpas em 2026 passa por um ponto básico, verdadeiramente fundamental, que é
a utilização do voto impresso auditável com apuração pública descentralizada, ou seja, o eleitor poderá conferir visualmente se o número escolhido é o mesmo que surge no papel impresso, ao qual ele não tem acesso físico, e a apuração será feita localmente para o envio posterior dos totais a Brasília, evitando aquela repetição das fraudes eleitorais praticadas nos últimos pleitos. A decisão de utilização de uma impressora acoplada à urna eletrônica deve ser tomada o quanto antes, mas não deve estar atrelada a qualquer tipo de prazo. É uma questão de bom senso e de implantação imediata, até mesmo um mês antes das eleições. E para não deixar passar em branco a atuação da bandidagem em diversos níveis, saiba que a mulher do estagiário amigo de meu pai, que atende pelo nome de Roberta Rangel, virou sócia em 2021 de Valfrido Vardi, que não é ninguém menos que o advogado contratado pelo dono ou ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O que você acha que aconteceu logo em seguida que essa encrenca estourou? O estagiário, amigo de meu pai, que se deita todas as noites com esta Roberta Rangel, decretou sigilo máximo na ação movida pela defesa de Daniel Vorcaro, interessada em fazer o caso subir para o Sindicato do Crime Organizado, como informou Felipe Moura Brasil do portal O Antagonista. Semana, uma legião de militontos andou se manifestando pelo Fazendão afora contra a anistia e até mesmo contra a pornográfica dosimetria, invenção do trio Parada Dura, Vampiro, Aspirador Electrolux e da Força. Hoje cedo, no Jornal dos Jornais, eu mostrei uma postagem do jornalista David Agape, revelando que o site semanistia.org foi criado no dia 8 de janeiro de 2023, ou seja, exatamente no mesmo dia do quebra-quebra em Brasília. Veja na linha onde aparece a data colorida de azul claro que diz registrado em 2023, janeiro 8. O David e eu também sugerimos que você mesmo tire as suas próprias conclusões em relação a isso. Na edição de hoje do Jornal dos Jornais, eu também prometi a você que iria mostrar como a estupidez coletiva é essencial para que o desgoverno petralha de ocupação consiga sobreviver. A jumentaiada não sabe nem pelo que está se manifestando. É o Paulo Freireanismo em seu estado mais puro, desde que começou a ser aplicado nas escolas do Fazendão a partir do triunfo das diretas já. Você certamente não acreditaria se não existisse áudio e vídeo para comprovar. Mas a verdade é que os militontos em Manaus gritavam sem anestesia. Confira. Mas o alerta vem de muito longe. Dostoiévski, escritor, romancista, jornalista, o gênio atormentado russo, que nasceu e morreu no século XIX, já avisava lá atrás: a tolerância chegará a tal ponto que as pessoas inteligentes serão proibidas de fazer qualquer reflexão para não ofender os imbecis. Chegará um tempo em que o silêncio dos sábios será imposto, não por censura oficial, mas por uma nova tirania, a tirania da hipersensibilidade. Ideias afiadas demais serão vistas como ofensa. A lógica será chamada de arrogância e a verdade de violência. Os tolos exigirão respeito, não por mérito, mas por número. O pensador terá que se calar, não por medo da mentira, mas por medo da fúria da ignorância organizada.
A tolerância será distorcida, não mais como virtude, mas como mordaça. Uma prisão dourada onde todos são livres, desde que não pensem em voz alta. Se ousar refletir, será odiado, porque nesse mundo adoecido, pensar será o maior ato de rebeldia. Você sabe qual é a realidade dos microempreendedores individuais? Pelo visto, a partir de 1º de janeiro, eles estão destinados a desaparecer do mapa. Veja só o que um deles, com toda a crueza, está dizendo. Eu tenho este carrinho de shows aqui em Brasília. Esse carrinho me rende R$15 mil por mês. Eu pago 1.000 de aluguel. Me sobra aí 14 mil. Desses 14, eu tenho uns 7 mais ou menos que é lucro. Se eu for pagar 27,5% em cima do que entra aqui de Pix, meu lucro vai reduzir 40% e eu não vou ter condições de manter esse carrinho aqui, porque 95% das vendas é Pix. Então, a partir do dia 1º de janeiro, eu e meu carrinho vamos pra graças a esse 9 dedos ladrão que vocês colocaram aí na presidência, bando de jumento, fila da... O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o satânico psicopata golpista mandou a secretaria do Sindicato do Crime Organizado encaminhar ao Ministério da Justiça a documentação necessária para formalizar o pedido de extradição do deputado Alexandre Ramagem. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio já comentou com assessores que o pedido não será acatado. E mais uma coisinha. Na consagração da imoralidade e da fraude, da vitória do errado sobre o certo e a derrota moral da lei, no SBT, o satânico psicopata golpista assassino agradeceu ao presidente dos traficantes pela retirada das sanções da Lei Global Magnitsky contra ele. Resumo da ópera. Silvio Santos estava absolutamente certo quando criou o quadro Topa Tudo por Dinheiro. Até a próxima. E mais uma coisinha. Um conhecido meu, que é muito esperto, foi ao médico por uma nova consulta e o médico perguntou para ele por que ele havia tomado o antibiótico às 6 horas, se o certo era às 8 horas. A resposta do esperto foi: ataque surpresa, doutor. A bactéria nem teve tempo de reagir. Até a próxima. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, aqui nos Estados Unidos, com o resultado de recentes estudos científicos que revelam que 1 em cada 3 esquerdopatas é um paulo freireano tão imbecil quanto os outros 2. Você... Na edição de hoje cedo do Jornal dos Jornais, eu mencionei que iria mostrar 2 trechos da participação do senador Flávio Bolsonaro no programa do Ratinho, do SPT, que desta forma tentou se reabilitar depois da patuscada do fim de semana promovida pelas 2 filhas do saudoso Silvio Santos, Fábio Faria e Companhia Limitada. Como bônus, no final dos 2 trechos, eu também reproduzo
um trechinho do próprio Silvio Santos para você dar uma risada e se lembrar de como era o SBT antes com o Silvio Santos e como ficou o SPT depois do Silvio Santos. Agora, preste atenção. São grandes as chances de que a plataforma YouTube, como é de costume, crie caso por causa desse vídeo, alegando o copyright de alguém. Nesse caso, se isso acontecer, e eu só descubro isso depois de publicar o vídeo, eu irei suprimir o vídeo da edição do CL News na plataforma YouTube, mas ele estará disponível em todas as outras. Então, você poderá ver o vídeo do CL News postado no Telegram, no Rumble, no X, no Spotify e, é claro, no meu website, clnewsoficial.com. O caminho, mais uma vez, é o tesouraço, cortar imposto sem pena, como fez o presidente Bolsonaro, desburocratização, segurança jurídica, parar de olhar para o empreendedor como se fosse um demônio, alguém que enriqueceu porque roubou alguém. Não, são essas pessoas que geram os empregos. Quem tem que gerar emprego não é o poder público, não é o presidente da República, o poder executivo. É aquele empresário que arrisca o seu dinheiro para abrir um negócio e ali é que você começa a gerar emprego. E mais, Ratinho, a gente tem que pegar, o meu sonho é transformar pela educação. Como é que a gente vai fazer isso? Porque tem aquela molecadinha que vai para a vida do crime, que é ruim, ali tem que ser pau, linha dura, lei para eles. Mas a grande maioria dessa molecada, que está em escola pública, por exemplo, leva aqui a sua mão. Cara, eu quero pegar na mão dessa molecada. A gente vai trazer desde o ensino básico, vamos andar, até chegar o cara ter a carteira de trabalho dele ou a própria empresa. É essa mentalidade que a nossa garotada tem que ter de estudar tecnologia da informação, ciência, tecnologia, matemática, português, ciências. Acabar com o neném. É só isso que precisa. Nem estuda nem trabalha. Tem que acabar. A garotada está estudando, Ratinho, e fica preocupada, tipo assim, não tem expectativa de futuro, acha que nunca vai conseguir um emprego, nunca vai conseguir abrir a própria empresa. Então essa mentalidade que cabe ao poder público fazer. Senador, você estava falando aí da segurança. O que você acha dessa frase, bandido bom é bandido morto? Olha, o bandido que enfrenta a polícia tem que ser neutralizado mesmo. E o policial que mata ou que neutraliza esse marginal que está armado com um fuzil, ele não tem que ser investigado, ele tem que ser condecorado. Porque graças a Deus, Serginho, a gente ainda tem pessoas nas nossas polícias que se dispõem a colocar a vida deles em risco pela nossa. Quem já sofreu um assalto aqui, quem já passou por uma situação de ser vítima disso, tudo que pede é para ficar vivo. Essa pede a Deus para ficar vivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter um policial perto, para poder defender essa pessoa. Então a gente tem que proteger esses servidores públicos, essas pessoas da segurança pública. Tá? Então, assim, bandido bom é bandido morto se ele estiver desafiando os nossos policiais, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Um monte de cara armado de fuzil numa mata de madrugada. Não estavam fazendo turismo. Estavam ali esperando a polícia chegar para matar o policial, para defender aquilo que eles acham que é o território deles. Então essa mentalidade a gente tem que encarar com coragem, com firmeza. Aí sim é para ser radical nessa pauta da segurança pública, porque foi assim que deu certo em todos os lugares do mundo. Acabar com a impunidade. O Lula era metalúrgico e tinha outra profissão. Quem sabe a outra ganha mais 50. Presidiário. Não, outra. Outra. Vamos lá. Ladrão. Não, outra. Não. A FABTUR está com programação apertada para os próximos meses. O presidente dos traficantes diz que deve visitar a Índia, a Coreia do Sul e a Alemanha no início de 2026. O maior ladrão da história do Brasil planeja visitar a Coreia do Sul e a Índia em fevereiro e deve ir à Feira de Hannover, que ocorrerá de 20 a 24 de abril na Alemanha. Em mais um capítulo da novela Quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, a defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro pede ao satânico psicopata golpista e assassino autorização urgente para uma cirurgia. Os advogados afirmam que o verdadeiro presidente de todos os brasileiros precisa de cirurgia para corrigir hérnias inguinais bilaterais, além de outros procedimentos. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o deputado Eduardo Bolsonaro deverá ser cassado amanhã, quarta-feira, por faltas.
A cassação será efetivada pela mesa diretora do Covil dos 513 picaretas, sem a necessidade de votação em plenário. O Joaquim conta também que a decisão sobre a cassação de Alexandre Ramagem ficou para 2026, apesar do Petralha da Farinha ter entrado no sindicato do crime para forçar a barra. O contrato do Banco Master com a mulher do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, previa um amplo esquema de lobby em que a defesa da instituição financeira ocorreria em casos que viessem a ser instaurados no Banco Central, na Receita Federal ou no Congresso Nacional, entre outros órgãos. O documento, que está ou estava em sigilo na investigação da Polícia Federal por ordem do Sindicato do Crime Organizado, foi revelado na semana passada com a previsão de um pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos. O Parlamento Europeu aprovou hoje um novo mecanismo de salvaguarda que endurece as regras para importações agrícolas provenientes dos países do Mercosul. A medida permite que a União Europeia suspenda temporariamente benefícios tarifários concedidos a produtos do bloco sul-americano caso as importações causem prejuízos aos produtores europeus. O texto aprovado estabelece que a Comissão Europeia será obrigada a abrir uma investigação sempre que a entrada de produtos considerados sensíveis, como carne bovina e aves, registrar um aumento de 5% na média de 3 anos. Na proposta original apresentada pela Comissão Europeia, o limite para o acionamento desse mecanismo era de 10%. A redução do percentual foi vista como um reforço à produção do setor agrícola da União Europeia. No Space Liberdade, a França anunciou o boicote aos produtos do acordo União Europeia-Mercosul. A advogada que salvou a família durante um incêndio no Paraná acordou e se comunicou com os familiares. Juliane Vieira, de 28 anos, começou a acordar e se comunicar com familiares ontem, depois de ficar internada em coma induzido durante 59 dias. Ela sofreu graves ferimentos ao salvar a mãe e o primo, de 4 anos, durante um incêndio em um prédio na cidade paranaense de Cascavel. Juliane está internada na unidade de tratamento intensivo do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina. Os estados entregaram uma proposta de concessão única de ferrovias, rejeitando o modelo do desgoverno Petralha de ocupação. A pressão política dos estados do Sul por uma solução para a malha ferroviária regional evoluiu para uma contraproposta técnica. Após as críticas públicas por causa da degradação da infraestrutura e do modelo desenhado por Brasília, o CODESUL, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, formalizou na semana passada a rejeição ao plano federal de fatiar a atual concessão da Malha Sul. Segundo a Gazeta Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação judicial de 10 bilhões de dólares contra a BBC, acusando a emissora britânica de difamação por uma edição considerada enganosa do discurso que ele fez no dia 6 de janeiro de 2021, pouco antes da invasão do Capitólio em Washington. O processo tem como alvo um documentário exibido pela BBC em 2024, no qual, segundo a acusação, trechos distintos do discurso de Donald Trump foram editados de forma a sugerir que ele teria incentivado explicitamente os apoiadores a promoverem o ataque ao Congresso norte-americano. Os Estados Unidos firmaram um acordo que autoriza a atuação de militares no Paraguai. O documento regula a presença e as atividades de militares norte-americanos em território paraguaio, com foco no reforço da cooperação em segurança regional e no combate a organizações que atuam como grupos terroristas e criminosos transnacionais. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que Milei
compartilhou um mapa da América do Sul que mostra a Argentina e os países liderados pela direita, em contraste com o Brasil, a Venezuela e a Colômbia, e com os dizeres "liberdade", grita o povo. A Ucrânia diz ter atingido um submarino russo com drones subaquáticos. Segundo a inteligência de Kiev, a embarcação, que custa cerca de 400 milhões de dólares, é conhecida como buraco negro por causa da capacidade do casco de absorver o som e de permanecer indetectável pelo sonar. O corrupto catatal ucraniano Volodymyr Zelensky agora fala em avanço para um acordo de paz dos Estados Unidos após negociações difíceis. O líder ucraniano voltou a enfatizar que a questão territorial continua sendo um ponto delicado nas discussões de paz. O atirador do ataque terrorista em praia na Austrália foi investigado em 2019. A avaliação concluiu que não havia indícios de ameaça contínua ou de envolvimento com violência. Em meio a tudo isso, a Austrália concorda em endurecer as leis de armas após o ataque a tiros. Segundo a proposta, apenas os cidadãos australianos poderão possuir licença para porte. Haverá novos limites para o número de armas que poderão possuir e para os tipos que poderão ser adquiridos. A edição do CL News está quase terminando, mas você já percebeu que nós vivemos em uma época em que ser normal já nos torna uma espécie diferenciada. Sermos sinceros nos torna especiais. E falar a verdade, então, nos torna seres quase extintos. É muito complicado viver hoje em dia. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Me lembrando que um influente economista e filósofo britânico nascido na Áustria, esse aí ao meu lado, Friedrich Hayek, foi certeiro quando ele disse que se os socialistas entendessem de economia, não seriam socialistas. A Gazeta do Povo informa que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou no meio da tarde desta quarta-feira o projeto de lei da obscena dosimetria das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Foram 17 votos favoráveis e 7 contrários. O texto deveria ser analisado ainda hoje pelo plenário, tendo sido incluído na pauta de votações pelo presidente da Casa, Davi Narcolumbre. A aprovação ocorreu após uma manobra regimental para que o texto, alterado pelos senadores, não precise retornar à Câmara dos Deputados para reanálise. A deputada catarinense Júlia Zanata acaba de fazer o alerta. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de um senador comunista que amplia o controle, o monitoramento e o poder do Estado sobre a vida do cidadão comum. Aprovaram o controle do seu dinheiro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Eu venho falando há muito tempo sobre o fim do dinheiro, papel, moeda, sobre o controle financeiro que o Estado avança cada vez mais sobre as nossas vidas. E os projetos de lei sempre vêm com uma embalagem bonitinha para combater a lavagem de dinheiro, né? E o projeto que passou dessa vez na CCJ do Senado foi o 3951 do senador Flávio Arnes, que dispõe sobre as condições para o uso de dinheiro em espécie em transações de qualquer natureza, bem como para o trânsito de recursos em espécies em todo o território nacional. Veja bem, meus amigos, o crime se chama organizado porque eles são organizados e eles não precisam mais do dinheiro, papel, moeda, até porque transportar dinheiro dá trabalho, então eles já estão no digital. Isso aqui é para controle do cidadão mais vulnerável, para saber tudo que você faz, para controlar até mesmo onde você
compra, programabilidade, isso tem tudo a ver com o que eu falo da moeda digital, do real digital que a gente conseguiu por hora combater, fazer o Banco Central recuar graças à petição que você assinou lá, não ao Drex. E agora, depois de tanto falar sobre esse assunto, depois de você entender sobre esse assunto, nós temos senadores votando para aprovar esse controle aqui do seu dinheiro. Diz aqui algumas regras, que você não pode fazer transação comercial em papel moeda, em dinheiro espécie, acima de 10 mil. Pagamento de boleto, fatura, não pode. Acima de 5 mil fica proibido. Em dinheiro, isso aqui é controle. O Estado não é Deus. Não entregue a sua autonomia, a sua liberdade financeira na mão do Estado. Jamais podemos fazer isso. Isso aqui, na mão de um governo como nós temos agora, vai ser controlado, vai ser tributado até o ar que a gente respira. Precisamos falar sobre a nossa liberdade financeira, porque quem controla o dinheiro controla todo o resto. E é como George Orwell já nos alertava, lembra a deputada Júlia Zanata. Quando sacrificamos a nossa liberdade em troca de mais segurança, no fim, perdemos as duas. Veja o que ele diz e veja se você concorda com o raciocínio dele. Esta narrativa de que os Estados Unidos viram as costas para a direita brasileira é simplesmente ridícula. Primeiro, os Estados Unidos já fizeram muito, e muito, pelo Brasil. Segundo, porque essa revogação da Lei Magnitsky saiu extremamente cara para a esquerda. Basta dizer que na mesa de negociação estava o fim da censura nas redes sociais. E este é o ponto vital para a direita: as redes sociais livres. Soma-se também o recuo de impostos sobre as Big Techs, a ampliação da cooperação no combate ao crime organizado e o fim da parceria estratégica do Brasil com a China no setor de satélites. A rigor, se o PT cumprir parcialmente esse acordo, já será devastador, pois a liberdade de expressão é o oxigênio da direita. E o combate ao narcotráfico atinge diretamente as estruturas políticas da esquerda em toda a América Latina. E justamente em ano eleitoral, até aquele velho discurso de o inimigo externo, os Estados Unidos, cai por terra. Ou seja, a direita saiu muito fortalecida. Até porque, cara pálida, cerca de 35% do eleitorado está garantido em Flávio Bolsonaro. E os outros 35% votará inevitavelmente na esquerda. Restam aí 30% que serão os afetados pela emoção. E é aqui que entra Hollywood, resgatando a dramaticidade do histórico de Bolsonaro. Por isso que a esquerda está em pânico com o filme, em pânico com a liberdade de expressão nas redes. As eleições estão totalmente nas mãos dos brasileiros agora. Com as redes sociais livres, cabe a cada um de nós falar mais, explicar mais e convencer. Mas, se o brasileiro continuar votando nesses senadores do tipo Renan Calheiros da vida, esses deputados tipo tiriricas da vida, aí eu não queria colocar a culpa nos Estados Unidos, né, meu filho? Vamos só falar mais, vamos postar mais, compartilhar mais, nos unir mais e nos atacar menos. E principalmente, não vote ninguém da esquerda. Durante o vídeo, o professor Marcelo Brugman levanta a hipótese de lucro para a direita, mesmo que a quadrilha petralha cumpra apenas parcialmente o que teria sido acordado entre o Planalto e a Casa Branca. Pelo visto, como eu disse na edição do Jornal dos Jornais hoje cedo, a criminosa farsa jurídica que resultou ontem na ignominiosa condenação de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro, a mais de 21 anos de prisão, revela que, a partir da continuação dessa presepada jurídica, é de se pensar que, se e somente se realmente houve um acerto entre o Planalto e a Casa Branca para descomprimir a insustentável situação atual, está na cara que a quadrilha petralha e, em especial, o Sindicato do Crime Organizado, deve estar considerando letra morta o que foi combinado nos bastidores. Será que esse suposto acerto entre as partes tem futuro? E já que estamos falando de bandidos, é interessante lembrar uma nota publicada pelo meu xará, Cláudio Humberto, na coluna dele no Diário do Poder, que diz que até a própria Gestapo Federal reconheceu que o estado de saúde do presidente Jair Highlander Bolsonaro
é afrodescendente. O perito médico da Gestapo Federal recomendou herniografia inguinal bilateral para o verdadeiro presidente de todos os brasileiros. O procedimento cirúrgico requer anestesia geral e recuperação de 2 semanas. A avaliação também calculou uma internação hospitalar com duração entre 5 e 7 dias. O bacana nessa história toda é que, lendo a nota atentamente, a gente pode ver que parece que até a perícia médica da Gestapo Federal deve ter aderido à anistia para Bolsonaro e todos os outros. E como tudo que está ruim pode piorar muito mais, o jornal britânico The Guardian informa que o corrupto açougueiro de grife Joesley Batista está atuando como intermediário do desgoverno Petralha de ocupação. Você sabe, a bandidagem atua recorrendo à bandidagem. Enquanto isso, a realidade do fazendão é a seguinte: você trabalha? Imposto. Você produz? Imposto. Você investe? Imposto. Você lucra? Imposto. Você compra? Imposto. Você mantém? Imposto. Você melhora? Imposto. Você herda? Imposto. Agora, se você não faz nada, benefício. E ainda chamam isso de justiça social. E por falar em imposto, dê uma olhada nesse comparativo entre os Estados Unidos e o fazendão. Mais uma vez, a observação criteriosa desses números por você vai deixar muito claro na sua cabeça por que o fazendão só anda de marcha ré. No fazendão, água é taxada entre 21% e 27%. Aqui nos Estados Unidos é 0 de imposto. A gasolina tem uma carga de 37% a 46% no fazendão. Aqui nos Estados Unidos, 12,7%. Telefone, de 34% a 44% no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, entre 5% e 10%. Energia no fazendão é taxada entre 30% e 39%. Nos Estados Unidos, o imposto sobre energia varia de 0% a 6,5%. Detergente, produto básico para quem quer louças limpas em casa. No fazendão, de 26% a 27% de imposto, enquanto aqui nos Estados Unidos varia de 0% a 8%. Veículos automotores no fazendão são taxados de 40% a 54%, mas aqui nos Estados Unidos o imposto varia de 0% a 10%. Remédios, de 12% a 30% de imposto no Brasil, enquanto aqui nos Estados Unidos a taxação varia de 0% a 8%. E eu novamente peço a sua atenção para falar sobre a necessidade de ajuda. Eu fico muito constrangido, mas eu não tenho outra saída senão essa, a de pedir diretamente a você que contribua com o que puder e com o que quiser, não importa o valor. A Fórmula 1 confirmou o retorno do GP de Portugal em 2027 e 2028. O Autódromo Internacional do Algarve volta ao calendário da principal categoria do automobilismo mundial em um acordo de 2 anos. Os Estados Unidos classificaram o Clã del Golfo da Colômbia como grupo terrorista, de acordo com um comunicado publicado no site do Departamento do Tesouro norte-americano. No comunicado, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que o grupo é uma organização criminosa violenta e poderosa, cuja principal fonte de renda é o tráfico de cocaína. Além disso, ele acusou o Clã del Golfo de ser o responsável por ataques terroristas na Colômbia. Trinidad e Tobago permitirá aviões militares dos Estados Unidos em aeroportos do país. Em retaliação, a Venezuela anunciou que irá encerrar qualquer acordo para o fornecimento de gás natural com a nação caribenha. A Austrália vinculou o atentado em uma praia de Sydney à ideologia do Estado Islâmico. O
primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou que o atentado terrorista cometido na praia de Bondi, na capital australiana, foi motivado pela ideologia do Estado Islâmico, um extremismo de ódio, e ressaltou que, segundo informações preliminares, os autores agiram sozinhos. E por falar no PCC e no seu mais insigne representante no desgoverno Petralha de ocupação, a Marina Helena esmiuça como eram fabricadas as provas contra os direitistas do Fazendão pelo gabinete do satânico psicopata golpista, a partir das gravíssimas denúncias apresentadas pelo criminoso Eduardo Talhaferro, ex-sabujo do doente mental, agora refugiado no exterior. Bomba no Senado. Não importa aqui se você gosta do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes ou de nenhum dos dois. As denúncias de Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, que chefiou a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, são gravíssimas. O ex-assessor denunciou uma fraude processual envolvendo a operação contra empresários de direito em 22, como Luciano Hang. Segundo Tagliaferro, nas eleições de 22, a PF cumpriu buscas no dia 23 de agosto contra os empresários, baseadas apenas em uma reportagem da imprensa. Moraes teria pedido ao juiz auxiliar Ayrton Vieira a confecção de um relatório para embasar a decisão, mas só depois. Tagliaferro teria confeccionado o relatório, datado como 22 de agosto, mas dias depois, e o relatório teria sido inserido retroativamente no sistema. Ou seja, fraude processual para fazer parecer que o gabinete de Moraes já tinha denúncia antes da reportagem. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022, e não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Ele também revelou que enviou diretamente ao WhatsApp do PGR Paulo Bonet pedidos feitos por Alexandre de Moraes relacionados a pessoas que deveriam ser denunciadas e mostrou a conversa na tela do celular. Lembra das conversas entre Moro e Deltan? Pois é, por muito menos a Lava Jato foi enterrada. Segundo ele, os processos eram montados de forma inversa, ou seja, primeiro eram escolhidos os alvos, decretadas as buscas e depois, com base no material apreendido, fazia-se indiciamento e a denúncia para o ministro acolher. Tagliaferro já havia denunciado esse modus operandi na perseguição a jornalistas, perfis de direita e na confecção das certidões para manter presos manifestantes do 8 de janeiro, como o vendedor ambulante que fez uma postagem criticando Lula em 2018. Tudo isso lembra aquela famosa frase atribuída ao chefe da Polícia Secreta de Estado: mostre-me o homem e eu lhe direi o crime. Tagliaferro também afirmou que só entravam no gabinete coisas para criminalizar a direita. Ao invés das denúncias de Tagliaferro estarem sendo investigadas, ele está sendo acusado de crimes que podem chegar a 22 anos, justamente por expor o que chamou de gabinete paralelo de Moraes. Tagliaferro disse que tentou compartilhar o material com a grande imprensa, mas ninguém teve coragem de publicar. Vamos fazer a nossa parte então? Compartilhe esse vídeo. O Brasil e o mundo precisam saber. De qualquer forma, como diz o jornalista Joaquim Ribeiro, não se deve ignorar a aparência diferente do ex-sabujo do psicopata golpista, bem como a radical mudança de pensamento em relação às irregularidades praticadas por ele contra os brasileiros de bem. Outro fato interessante relatado pelo ex-sabujo do psicopata golpista repercutiu nas redes sociais, recebendo destaque da Denise X. Eduardo Talhaferro revelou que Gisele Siqueira, nora de Miriam Leitão e secretária de comunicação do inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral, estava entre os X9, os alcaguetes responsáveis por alimentar o grupo de WhatsApp do gabinete paralelo do satânico psicopata golpista, realizando uma verdadeira operação de censura. Entenda como isso era bom. E mais uma coisinha. E no fim das contas é como dizia o célebre Mark Twain: o verdadeiro patriotismo é defender o país sempre e defender o governo apenas quando ele merece. Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, aqui nos Estados Unidos, me lembrando de uma frase de Winston Churchill que reverbera muito nos ouvidos do distinto público do Fazendão que não tem povo.
Churchill foi certeiro certa vez ao afirmar que não há nada que o governo possa lhe dar que ele não tenha tirado de você anteriormente. A mesa diretora do Covil dos 513 Picaretas, sob o comando do corrupto homúnculo paraibano que serve como moleque de recados do satânico psicopata golpista, determinou no final da tarde de hoje a cassação dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e de Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Segundo se informa, as decisões foram assinadas pelo corrupto homúnculo paraibano e outros 4 asseclas que integram a mesa diretora, depois que ele decidiu antecipar o processo de análise das faltas de Eduardo Bolsonaro e desistiu de levar o caso de Alexandre Ramagem ao plenário. O plenário dos 81 inúteis e covardes aprovou o obsceno projeto de lei da dosimetria. A proposta revisou os critérios de cálculo de penas para os condenados pelos atos fabricados pela quadrilha Petralha mancomunada com o Sindicato do Crime Organizado no 8 de janeiro. Com um placar de 48 votos favoráveis e 25 contrários, o texto segue agora para a mesa do descondenado, que ocupa o Planalto, quem quer que seja ele, né? Que já avisou que vai vetar o documento. O parecer do pornográfico PL da dosimetria removeu brechas do projeto, segundo o relator, o falastrão grandiloquente Esperidião Amin, que amarelou na reta final e removeu a iniciativa prometida de uma anistia total e completa para Jair Highlander Bolsonaro e todos os envolvidos nessa presepada de matéria plástica montada pela quadrilha que fraudou a eleição de 22. O jornalista Joaquim Ribeiro fez uma postagem para que se possa entender o jogo. Segundo ele, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio designou uma equipe para acompanhar in loco o processo de aprovação do PL da dosimetria junto ao Senado. Com a aprovação do PL, a pena de Bolsonaro, já considerando alguns benefícios legais de redução, caiu para pouco mais de 2 anos em regime fechado. O projeto segue agora para a sanção presidencial, onde se espera o veto do atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, e então retornará ao Congresso, que deverá derrubar o veto e ratificar a aprovação, se tornando lei. Em seguida, a defesa de Bolsonaro deverá peticionar um habeas corpus que será analisado e deferido por Zé Peruca, que é o relator do recurso que irá reverter a inelegibilidade do presidente. Portanto, é ver para crer. Você deve se lembrar que não faz muito tempo eu trouxe esta notícia do Joaquim Ribeiro, informando que um representante do diáfano Lulu Boca de Veludo estaria viajando aos Estados Unidos para iniciar conversações para um acordo que contemple a revogação do cancelamento dos vistos norte-americanos para o emérito disseminador de fake news e cometedor de crime de responsabilidade e da família dele. Em contrapartida, Lulu Boca de Veludo deverá relatar detalhadamente, além de disponibilizar provas, a respeito da interferência do governo do fantoche esquerdoide Sleepy Joe Biden no processo eleitoral do Fazendão nas eleições presidenciais de 2022, que foram financiadas com recurso do povo norte-americano por meio da agora extinta USAID. Pois então, Joaquim Ribeiro agora informa que o presidente norte-americano Donald Trump designou o advogado dele, Martin DeLuca, para conduzir essas tratativas de negociação para um acordo com Lulu Boca de Veludo, que vai acrescentar mais uma especialidade ao currículo dele. Além da boquinha mole e da disseminação inimputável de fake news, vai virar dedo duro. Na Gazeta Brasil, a informação de que a situação do maranhense Everton Rocha é afrodescendente, a partir de uma planilha intitulada
Grupo Senador Everton e uma foto dentro de um jatinho que ligam o congressista às fraudes do INSS. A Polícia Federal apontou o senador e vice-líder do desgoverno como beneficiário final do esquema de fraudes no INSS, segundo a Gazeta Brasil, e chegou mesmo a pedir a prisão do senador Everton Rocha. Mas o meliante togado, estupidamente crente do pé quente, lá no Sindicato do Crime Organizado, negou. Na revista Oeste, a informação de que relatórios da Polícia Federal revelam que o empresário e lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, determinou o envio de cerca de R$1.500.000 a uma empresária que as autoridades apontam como amiga do fugitivo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do maior ladrão da história do Brasil. As transferências financeiras estão no centro de uma investigação que apura um amplo esquema de fraudes no INSS. Conforme os investigadores, os valores foram repassados de forma fracionada, em parcelas de aproximadamente R$300 mil a uma empresa ligada à empresária Roberta Luxinger. Em mensagens interceptadas e anexadas ao inquérito, o careca do INSS teria indicado que o dinheiro era destinado, abre aspas, para o filho do rapaz, fecha aspas. A Polícia Federal afirma que a expressão levanta suspeitas sobre a real finalidade dos repasses, embora não haja, até o momento, comprovação de que os recursos tenham chegado diretamente ao filho do presidente dos traficantes. No Space Liberdade, o portal conclui que a casa de Lulinha, o filho do maior ladrão da história do Brasil, acaba de cair, pois ele é abertamente mencionado por Roberta Luxinger, a lobista e colaboradora do careca do INSS, em um dos diálogos com o ladrão de aposentados. E não custa nada lembrar uma diferença básica, fundamental mesmo, né? O filho do presidente Jair Highlander Bolsonaro saiu do Brasil por causa de perseguição, enquanto o filho do vigarista número 1, o maior ladrão da história do Brasil, fugiu do fazendão por causa de corrupção. Enquanto isso, o covil dos 513 picaretas e 81 inúteis e covardes adiou para amanhã, sexta-feira, a votação do projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão conjunta para análise do orçamento do ano que vem foi adiada a pedido do relator, o deputado emerdebista alagoano Isnaldo Bulhões, que pediu mais tempo para finalizar o relatório. Os Correios estão em greve. A categoria aprovou a paralisação em 7 estados. Os sindicatos que representam os servidores dos Correios em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraíba aprovaram uma greve geral por tempo indeterminado. As entidades reivindicam a manutenção do adicional de férias de 70% e o pagamento em dobro nos finais de semana. O inútil e caríssimo Tribunal Superior do Trabalho determinou que os Correios tornem pública de forma ampla e imediata a proposta salarial em negociação com os servidores, após a deflagração de greve em diversos estados, mesmo com as tratativas ainda em andamento. A decisão busca garantir transparência e informação direta aos trabalhadores e à sociedade. Santa Catarina registrou uma redução de 15% nos homicídios e apresentou o modelo à CPI do crime organizado. O governador Jorginho Melo mostrou as estratégias de segurança pública adotadas pelo Estado, que marcou a redução nos indicadores de criminalidade no último ano, durante uma audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado e das Facções, lá no covil dos 81 inúteis e covardes. Diversos portais estão informando que agricultores europeus fizeram um protesto incendiário na Bélgica contra o acordo de livre comércio com o Mercosul.
Segundo a Gazeta do Povo, milhares de agricultores se reuniram hoje em Bruxelas para manifestar o descontentamento com as negociações em andamento que visam concluir o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram manifestantes queimando pneus e arremessando batatas e objetos contra a polícia nas proximidades do Parlamento Europeu, na capital belga. Os protestos ocorreram durante a última cúpula do ano dos líderes dos 27 países da União Europeia, decisiva para uma eventual assinatura do acordo. A proposta enfrenta oposição liderada pela França e apoio da Itália, Hungria e Polônia. O tratado prevê a redução ou eliminação de tarifas de importação e exportação entre os dois blocos. Como consequência, segundo o Space Liberdade, a União Europeia decidiu adiar para janeiro a assinatura do acordo comercial com o Mercosul, que estava prevista para este sábado em Foz do Iguaçu. Produtores rurais afirmam que o acordo prejudica setores agrícolas europeus, principalmente os de carne bovina, aves, açúcar e soja. Os líderes da União Europeia, por outro lado, discutem se o bloco deve firmar o tratado com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Taiwan está dizendo que um porta-aviões da China navegou em um estreito da região. Pequim alega ser a única com soberania sobre a via marítima usada para o tráfego de cargas. Os Estados Unidos consideram o local como via navegável internacional. Os Estados Unidos enviaram militares ao Equador para a realização de uma operação temporária voltada ao combate ao narcotráfico. A informação foi confirmada pela Embaixada norte-americana em Quito e por autoridades do governo equatoriano. A estatal de petróleo da Venezuela retomou as operações depois de um ataque de hackers. A PDVSA está sob pressão depois que os Estados Unidos anunciaram o bloqueio naval aos transportes naquele país. E em 2005, tinha início a atividade do vulcão Kilauea, no Havaí. E mais uma coisinha. O problema que nós estamos enfrentando hoje em dia é esse. Aqui no mundo ocidental, esta é a imagem normal de um pai segurando uma filha. No mundo islâmico, a imagem é essa: um marido segurando a esposa. Não, nós definitivamente não somos iguais, nós não pensamos da mesma forma. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, perfeitamente ciente de que todo império sabe que o povo, com a barriga cheia e a mente vazia, jamais vai pedir liberdade. Vai pedir mais pão e mais circo. Na Gazeta Brasil, a informação de que a Gestapo Federal concluiu hoje, após perícia médica determinada pelo satânico psicopata golpista, que o presidente Jair Highlander Bolsonaro precisa ser submetido a uma cirurgia para tratar de hérnia inguinal bilateral. Além disso, os peritos avaliaram que o procedimento chamado bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente para tratar o quadro de soluços persistentes que Bolsonaro apresenta desde 2018. A junta médica entendeu que o procedimento deva ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intraabdominal, segundo o laudo enviado ao doente mental com sangue nas mãos. A decisão sobre a internação e a realização da cirurgia
agora cabe ao satânico psicopata, que vai analisar o pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro para que ele seja internado no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo os advogados, o procedimento é considerado urgente e não pode ser realizado em ambiente prisional. O tempo calculado de permanência no hospital é de 5 a 7 dias. Enquanto isso, num gesto de caridade, o psicopata deu mais tempo para a Gestapo Federal entregar a perícia feita no general Augusto Heleno sobre o diagnóstico do mal de Alzheimer. O laudo médico poderá ser enviado à Pocilga até o dia 26 de dezembro. O minueto é executado à perfeição. Ministério da Previdência exonera secretário executivo Adroaldo Portal após a operação da Polícia Federal. A decisão foi tomada pelo ministro Volney Queiroz, após o número 2 da pasta ser alvo de mandado de prisão domiciliar em investigação sobre desvios bilionários no INSS. Ainda no noticiário político-policial, a revista Oeste informa que Saul Dutra Sabah, dono do antigo Banco Máxima, que se tornou Banco Master em 2021, firmou um acordo com o Ministério Público Federal para não sofrer as consequências penais do crime de gestão fraudulenta, pelo qual ele foi condenado no início do ano. O entendimento será analisado pela Justiça Federal em audiência marcada para o dia 5 de fevereiro. O acordo de não persecução penal prevê que Sabah reconheça irregularidades cometidas e, em troca, deixe de responder à acusação mediante pagamento de cerca de R$100 mil, valor equivalente a 70 salários mínimos, segundo fontes consultadas pelo Pasquim Folha de São Paulo. Os detalhes do acordo permanecem sob sigilo judicial. A revista Oeste ainda conta que recursos do SUS bancaram uma casa de mais de R$1 milhão para a amante do secretário de Saúde de Alagoas, Gustavo Pontes Miranda. Na foto do casal, você vê que eles foram feitos um para o outro. O amor é lindo. Andréia Araújo Cavalcante aparece como dona de uma casa de luxo no setor de mansões Parkway, em Brasília, comprada por quase R$1.700.000. Gustavo assinou confissão de dívida e assumiu o pagamento das parcelas. A PF também identificou a aquisição de um flat em Maceió no valor de R$797 mil em nome de Andréia. Ela pagou R$210 mil de entrada entre julho e setembro de 2024. Segundo a investigação, Andréia não teria capacidade financeira para essas aquisições. Ela é dona de uma loja de roupas com um capital social de R$5 mil, que movimentou apenas R$8.400 no período analisado. O Monetário Nacional aprovou uma resolução que endurece as regras para os investimentos dos fundos de pensão de servidores públicos da União, estados e municípios. As mudanças atingem os regimes próprios de previdência social, que administram cerca de 365 bilhões de reais e entram em vigor no dia 2 de fevereiro de 2026, com um período de adaptação para as políticas de investimento. O Tesouro aprovou um empréstimo de 12 bilhões de reais aos Correios e fala em 5 bilhões de reais de economia. Com a decisão, a estatal terá o aval do órgão público e poderá contar com juros mais baixos para pagar dívidas e estruturar o seu plano de recuperação. O Sindicato do Crime Organizado manteve a regra que reduz aposentadorias por invalidez. Por 6 votos a 5, a Pocilga manteve a redução da aposentadoria prevista na reforma da Previdência, por entender que deve prevalecer a mudança legislativa. Outro argumento é o prejuízo que uma decisão favorável aos aposentados poderia causar às contas do desgoverno Petralha de ocupação. Apesar do adiamento da União Europeia na assinatura do acordo de livre comércio com o Mercosul, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o do Paraguai, Santiago Peña,
irão a Foz do Iguaçu amanhã para a cúpula presidencial do Bloco Sul-Americano. Rodrigo Paz declarou emergência econômica na Bolívia e encerrou os subsídios a combustíveis depois de 21 anos. O presidente boliviano declarou que o país andino está em emergência econômica, financeira, energética e social e anunciou a suspensão dos subsídios aos combustíveis. A medida era utilizada pelo governo boliviano desde 2004 para segurar os preços. Paz argumentou que essa política se tornou absolutamente irracional e agora será substituída pelo estabelecimento de preços claros e públicos. A Blue Origin adiou o lançamento da primeira missão espacial com uma pessoa cadeirante. A empresa detectou um problema nos controles internos pouco antes do lançamento previsto para o início da tarde de ontem. Entre os membros da tripulação que estará a bordo do New Shepard, em uma nova oportunidade, está Micaela Benthaus, engenheira aeroespacial e mecatrônica da Agência Espacial Europeia, que se tornará a primeira pessoa em uma cadeira de rodas a ir ao espaço. Os Estados Unidos anunciaram novos ataques contra 2 embarcações suspeitas de tráfico de drogas no leste do Oceano Pacífico, matando 5 pessoas. A operação eleva o número total de mortos para pelo menos 104 e marca a 3ª ofensiva desta semana. O podre narcoditador Nicolás Maduro mandou a Marinha escoltar os petroleiros após o bloqueio de Donald Trump, segundo o jornal The New York Times. O presidente norte-americano acusa o venezuelano de usar o petróleo para financiar o próprio regime, o tráfico de drogas e de pessoas, assassinatos e sequestros. A ONG Justiça, Encontro e Perdão denunciou que 91 presos políticos têm doenças graves na Venezuela. A advogada e coordenadora geral da ONG, Marta Tineo, explicou a uma agência de notícias que há pelo menos 8 casos de câncer em estágio avançado com diagnósticos de diversos tipos. O podre Nicolás Maduro pediu a união entre Venezuela e Colômbia em meio às tensões com os Estados Unidos. O narcoditador venezuelano invocou a ideia histórica da Grande Colômbia, retratando a aliança entre os 2 países como um eixo contra ameaças externas. O cocainômano Gustavo Petro rebateu Nicolás Maduro e rejeitou qualquer cooperação militar entre Colômbia e Venezuela. O presidente colombiano Cheirador afirmou que tropas colombianas permanecem sob o comando do país e não estão sujeitas a ordens estrangeiras. Por falar nisso, ex-ministros de Gustavo Petro foram presos, acusados de liderar um esquema milionário de corrupção. Ricardo Bonilha, da Fazenda, e Luiz Fernando Velasco, do Interior, que integraram o governo da Colômbia, foram presos preventivamente por decisão do Tribunal Superior de Bogotá, no âmbito do escândalo de corrupção da Unidade Nacional para a Gestão de Riscos de Desastres. E com o Papa Leão XIV, é uma no cravo, outra na ferradura? O pontífice agora nomeou um arcebispo pró-imigrantes para a Arquidiocese de Nova York. Ronald Hicks, de 58 anos, viveu 5 anos em El Salvador e também realizou trabalhos no México. Em 2013, a nave espacial Gaia era lançada pela Agência Espacial Europeia. Até a semana que vem.